que é uma ação direta de inconstitucionalidade e uma ação declaratória de constitucionalidade? Esse é o tema do Saiba Mais dessa semana, que tem como entrevistada a doutora Carolina Lisboa, ela que é advogada e professora de Direito Constitucional. Doutora, então, o que seria ADI e ADC? Essas ações são ações do controle concentrado de constitucionalidade que é adotado pela nossa Constituição. O Brasil adotou, assim como outros países, um sistema de controle de constitucionalidade misto. Nós temos o controle difuso de constitucionalidade, que é feito por todos os juízes, todos os tribunais, em casos concretos que lhes são submetidos no dia a dia. Mas nós temos também ações que são diretamente propostas no Supremo Tribunal Federal, que buscam a declaração da inconstitucionalidade ou da constitucionalidade das normas legais diretamente pelo último tribunal responsável por dizer sobre a validade ou não das leis no país. E a ação direta de inconstitucionalidade e a declaratória de constitucionalidade são ações do controle concentrado de constitucionalidade. São propostas diretamente no Supremo Tribunal Federal, sendo que uma busca a declaração da inconstitucionalidade, a outra busca a declaração da constitucionalidade da norma. O que diferencia os dois tipos de ação? A partir dessa conceituação, a diferença entre uma e outra, como eu já disse, uma busca a declaração da inconstitucionalidade e a outra a declaração da constitucionalidade, a principal diferença entre elas é que, para a propositura da ação declaratória de constitucionalidade, é necessário que haja uma controvérsia judicial sobre a validade ou não de uma determinada lei. Então, é preciso que se verifique decisões no Brasil inteiro, entre juízes e tribunais, que estejam controvertendo sobre a validade de uma determinada lei. Para pôr um fim nessa controvérsia, que gera insegurança jurídica, é sugerida uma ação declaratória de constitucionalidade, pedindo exatamente para o Supremo Tribunal Federal para declarar a constitucionalidade daquela norma. Quem pode propor essas ações no Supremo Tribunal Federal? A Constituição estabelece, no seu artigo 103, 9 legitimados. São eles, entre eles, o Presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Distrital, o governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje, os legitimados da ação direta de inconstitucionalidade e o da declaratória de constitucionalidade são os mesmos. Não era assim no surgimento da ação declaratória. O Supremo pode conceder liminar em ADI e ADC? O Supremo Tribunal Federal pode conceder liminar tanto na ação direta de inconstitucionalidade quanto na ação declaratória de constitucionalidade. Essa medida cautelar ou liminar está prevista na lei que rege essas duas ações, que é a lei número 9868 de 1999. O Supremo pode conceder tanto num caso quanto no outro. A liminar na ação direta de inconstitucionalidade suspende a eficácia da lei que se pede seja declarada inconstitucional, com efeitos a partir da decisão. Então, a partir do dia que o Supremo Tribunal Federal concedeu a liminar, suspende-se a vigência da lei. Se a ação é uma declaratória de constitucionalidade, o Supremo também pode conceder uma medida cautelar, cujo efeito é suspender os processos que tenham por objeto a controvérsia sobre a constitucionalidade ou não da lei questionada por meio da ação declaratória. Qual o quórum para o julgamento dessas ações?
A Constituição estabelece que para a declaração da inconstitucionalidade de uma lei é necessário que o tribunal, qualquer tribunal, e nesse caso incluído o Supremo Tribunal Federal, se manifeste pela maioria absoluta de seus membros. É uma regra que faz todo sentido, considerando que as leis são elaboradas pelo parlamento, né, e saem com a presunção de validade. Então, elas entram em vigor, têm presunção de validade. Para se retirar a validade que é inerente às leis, é necessário que haja um quórum mínimo. E a Constituição estabeleceu esse quórum no artigo 97, que é maioria absoluta. Cabe recurso contra a decisão em ADI e ADC? Das decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal em ADI e ADC, o único recurso cabível é embargo de declaração, que tem a finalidade exclusiva de esclarecer o conteúdo do acórdão proferido. E tão somente isso. A decisão nessas ações tem efeito vinculante? Sim, a Constituição estabelece que as decisões de mérito proferidas em ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade têm efeitos vinculantes para a administração pública e os demais órgãos do Poder Judiciário. É possível a modulação dos efeitos da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal nesses casos? A possibilidade da modulação de efeitos é prevista na Lei número 9868 de 1999. Mas a lei é bem clara ao dizer que a modulação de efeitos só ocorrerá no caso da declaração de inconstitucionalidade da lei, o que faz todo sentido. E aí, então, essa modulação de efeitos poderá ocorrer desde que 2/3 dos ministros se manifestem com essa intenção.